Como falamos, o tema de hoje à noite é Deixa Jesus entrar. Então você aproveita aí, já digita, eu quero deixar Jesus entrar na minha vida, nos meus sonhos, eu quero deixar Jesus entrar no meu casamento, eu quero deixar Jesus entrar no meu ministério, eu quero dar essa liberdade ao Senhor Jesus. Jesus entra na minha célula, Jesus entra no propósito que o Senhor me chamou para realizar. Eu quero Jesus, eu quero deixar o Senhor entrar. Então você que quer deixar o Senhor entrar, aproveita agora, diz aí, digita no nosso chat, eu quero deixar Jesus entrar. Depois coloca também na nossa página, no comentário, eu quero, pastora, deixar Jesus entrar na minha vida. Eu quero ser esse canal de bênçãos que o Senhor quer que eu seja. Eu quero que Jesus realize a sua perfeita vontade em minha vida. Eu quero que Jesus tome o controle da minha vida. Já pensou que lindo, que palavra poderosa, Jesus pegar o controle das suas mãos. Você preste atenção, você já observou que o homem hoje ele é muito controlado, né? Tem muitos controles, não é isso? E às vezes nós nos acostumamos a ficar com o controle de TV. Imagina um controle de TV, a esposa e o marido na sala. Quem fica com o controle? Então ali, aquele controle que só dá acesso àquilo que a pessoa realmente quer. Então é controle para tudo, é para casa, é para carro, é entrada de portão, é na TV, tantas coisas que o homem se acostumou a tomar o controle para as suas mãos. Mas nesta noite, Jesus quer tomar esse controle das suas mãos e quer controlar, administrar a sua vida. Agora você precisa entregar para Ele de todo o coração e dizer: Jesus, toma o controle da minha vida, o controle do meu casamento, o controle dos meus negócios, o controle do meu ministério que o Senhor me escolheu para realizar, o controle da minha célula. Jesus, toma o controle. Eu não quero controlar nada, eu quero que o Senhor controle a minha história, a minha vida, o meu chamado, tudo na minha vida, Senhor. Eu preciso deixar o Senhor no controle de tudo, porque é bem melhor o Todo-Poderoso, o nosso Deus controlar a nossa vida do que a gente querer fazer da nossa forma. Quantas vezes, gente, você tomou decisões, não é? Decidiu fazer coisas, tomar o controle para fazer de acordo com a sua vida, e você só fez tudo de errado, tomou decisões erradas, precipitadas, coisas que te deram tão grande prejuízo na sua vida. Mas hoje eu quero te dizer, Jesus, Ele quer o controle da sua vida, Ele paga a conta por você, Ele diz: olha, deixa que eu pago tudo. E eu não quero que você se preocupe com nada. Ele quer tomar o controle da nossa vida para realizar o melhor para a nossa vida. Porque quando nós entregamos para Jesus, Ele tem grandes resultados para a nossa vida. E os resultados do Senhor, gente, é sempre o melhor. Não é sempre o melhor. Ele sempre tem o melhor para a nossa vida. Ele tem o melhor sonho. Ele tem a maior decisão. Ele tem o melhor marido. Ele tem a melhor esposa. Ele tem os melhores negócios. Jesus é o melhor administrador. Ele sabe falar bem com a sua esposa. Ele sabe bem falar com o seu marido. Ele sabe tomar decisões realmente poderosas. Nós precisamos confiar em Jesus e deixar Ele fazer a grande obra que Ele tem para fazer na nossa vida. É melhor confiar em Jesus do que você confiar em você mesmo e na força do seu braço. Por isso nós erramos tantas vezes por causa de decisões erradas. Então, dá um basta agora, diga aí, não é? Digita no nosso chat: pastor, eu quero que Jesus entre. Jesus entra na minha casa, Jesus entra na minha vida, faz um reboliço, mas eu quero que Jesus entre. Eu quero o Senhor sendo dono da minha vida. O Senhor, Ele nos diz assim,
até mesmo na palavra, no Salmo 23, que é um salmo muito conhecido. O Senhor é o meu pastor. Já pensou você dizer assim: Ele toma conta de tudo, eu sou ovelha, eu só quero comer do pasto dele, eu quero comer da mesa de Deus, porque Ele sendo o nosso pastor, Ele diz que não vai faltar nada para a sua vida. Já pensou alguém tão poderoso, a ponto de não faltar nada? Pois o nosso Senhor, Ele é assim. E você pode dizer: entra Jesus, invade a casa, as portas estão abertas. Eu quero que o Senhor entre mesmo. Em nome de Jesus, eu quero dar liberdade ao Senhor, porque o Senhor é o meu pastor. Não vai faltar nada. Ele vai colocar uma mesa poderosa na presença dos nossos inimigos. Ele vai nos ungir para você vencer qualquer batalha, qualquer adversidade, qualquer problema. Muitas pessoas procuram a solução da sua forma. Tem pessoas que ficam desesperadas e querem tomar decisões erradas, batem tantas portas erradas. Tem pessoas que correm para o controle humano. Tem pessoas que, ao invés de confiar em Deus, quer confiar num terapeuta, diz que ele vai resolver seus problemas, vai mudar a sua história. Terapeuta familiar, vai me ajudar nos meus sentimentos. Eu não tenho nada contra esses profissionais, mas eu quero aconselhar você para confiar numa pessoa bem mais confiável, que sabe falar o que você precisa ouvir. Ele preparou essa mesa poderosa e você pode se alimentar do banquete de Deus, se alimentando do melhor e tendo o melhor. Então procure a direção do Senhor, procure o banquete de Deus, procure o Senhor Jesus. Ele é a porta certa. Não existe nada melhor do que estar na dependência do Senhor. Ele pode fazer muito mais. E Ele nos diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Então nós devemos estar nesse habitar de Deus, depender do Senhor, não da força do seu braço. Quantas pessoas estão sendo destruídas porque querem decidir da sua forma? Nós não devemos carregar nenhum fardo, gente, quando nós temos intimidades com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, você não vai carregar nenhum fardo. Você lembra daquele filme, O Fardo? Quantas pessoas estão carregando grande fardo na sua vida? O peregrino, né? Então o que acontece? Estão ali com aquele fardo. Ai, meu Deus, é o fardo da minha casa, é o fardo do meu marido, é o fardo dos meus negócios, é o fardo do ministério. Ai, meu Deus, é fardo de tudo. Ei, Jesus, Ele diz assim para você, em Mateus 11:23, vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e suave e humilde de coração, e encontrareis descanso para a tua alma. Aleluia! Pega esse fardo pesado. Você que está com esse fardo pesado, nós não devemos carregar nada disso, porque Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. Se você está carregando esse fardo, Jesus te convida hoje a lançar fora esse fardo pesado, porque Ele tem um suave e um leve para você. Dá um aleluia aí. Bata umas palminhas. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga: eu não quero mais. Eu jogo fora esse fardo pesado, porque Jesus, Ele tem um leve para mim. Nós precisamos sermos íntimos de Deus. E quando você for íntimo de Deus, você vai ter a solução
para todas as coisas. É necessário nós sermos íntimos de Deus para depender do Senhor. Muitas pessoas querem resolver as coisas na medida do que ela acha. Eu acho que é assim. Eu vou tomar a decisão assim. Eu quero desse jeito. A minha forma é essa. Ei, é a forma de Deus. É o jeito de Deus. Se você tomar decisões erradas, você vai ser destruído. Satanás vai pegar você e vai fazer aquela bolinha que fica lá no pé dos jogadores, né? Passa para um, passa para outro. Vai passar para um demônio, vai passar para outro. E você vai ser bolinha de Satanás. Deus não te chamou para você viver dessa forma. O Senhor te chamou para você viver de acordo com a sua palavra, vivenciar o que Deus te chamou para você viver. Sonhar os sonhos de Deus e não os seus. Diga para Deus, diga: Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos. Eu quero viver a tua perfeita vontade. A vontade de Deus é melhor do que a minha. A vontade de Deus é melhor do que a sua. Então vamos deixar Jesus dominar a nossa vida. Ei, você quer que Jesus entre? Diga aí: eu quero que Jesus entre. Entra, Jesus, entra, deixa Jesus entrar. Digite aí: eu vou deixar Jesus entrar. A partir de agora, eu vou deixar Jesus entrar. Aleluia, glória a Deus. E você vai vencer todos os inimigos da sua vida. Porque Jesus, Ele é Senhor. Então, você deixando Jesus entrar, você vai saber que Jesus vai estar com você e Ele é fortaleza sobre a sua vida. Em Efésios 6, nós podemos ver, Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. E aonde? Na força do seu poder. Onde é que está a sua fortaleza? É na força do seu braço? É na sua boca? Ei, é assim? Ah, pastora, olha, eu sou crente, viu? Mas minha mão não é. Pois aí está na força do seu braço. Não na força de Deus. Pastor, eu sou crente, mas a minha boca não é. Peraí, não é na força de Deus. Você está deixando ser na sua força. E Deus diz: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deus está dizendo, é para você agir com sabedoria. Sabedoria para ministrar, sabedoria para realizar a obra de Deus, sabedoria para agir, sabedoria para criar seus filhos, sabedoria para lidar com seu esposo, sabedoria para lidar com a sua esposa, marido, sabedoria para lidar com os negócios. Quando você entende que você é fortalecido em Deus, Deus vai te dar toda a sabedoria para você lidar em qualquer área da sua vida. E Ele diz: se revista, tome roupas, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Ei, preste atenção. Vai ver que você está lutando aí, não é? Com a sua família, você está lutando na sua célula, você está lutando nos seus negócios com pessoas. E Deus diz que não é para você lutar com elas, não é? Para você ficar, porque sua luta não é contra elas. Sua luta é contra principados, é contra demônios, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então há uma guerra de anjos, né, ali os demônios e tudo, porque Satanás não quer ver você vencer. Aí você acha que você está lutando com as pessoas e começa brigando. A sua luta é contra demônios. Ou você vence ou Satanás vence. É igual nós podemos ver, né, quantas pessoas, elas por não tomarem posse da bênção, negócios são destruídos,
Famílias destruídas, lares destruídos, moças lindas, preciosas, princesas de Deus são colocadas, elas se entregam na mão de homens que não têm aliança com Deus, e a vida delas é só destruição. Lá na frente ela vai ter como sogro Satanás. Então, você, princesa do Senhor, não permita Satanás alimentar a sua mente com um homem que não é um homem de Deus, que não tem os planos de Deus. A Bíblia diz que não há união da luz com as trevas. Então, não permita. Você pode, até mesmo, como a Bíblia diz, não é? Nós não podemos, na realidade, até mesmo deixar, né? Muitas vezes a gente não impede de um pássaro vir e pousar na nossa cabeça, mas nós podemos impedir do ninho. Então impeça esse ninho de Satanás, não deixe mais, ô moço, ô rapaz, você que está me ouvindo, que o Espírito Santo está dando essa palavra para você. Se liberte desse escravo do diabo, desse demônio que está na sua cabeça, dizendo que você é apaixonada por essa moça, por esse rapaz. Ei, é Satanás. E Deus diz que nós precisamos nos fortalecer em Deus e na força do seu poder, para você estar com as armaduras de Deus, para você vencer as obras do diabo. Deus diz que existe o dia mau. Quanto ao mais devemos permanecer firmes e inabaláveis diante das promessas gloriosas do Senhor. Nós entendemos que quando nós sabemos, gente, o que nós carregamos, a Bíblia fala mesmo, nós podemos ver em Marcos 16, quando o Senhor nos diz, Ele mostra em sua palavra: ide, portanto, pregai o Evangelho a toda criatura. O Senhor nos manda nós pregarmos o Evangelho, você viver o Evangelho, fazer a vontade de Deus, aquilo que o Senhor te chamou para você fazer. E Ele nos diz em sua palavra: estes sinais, não é? Seguirão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Então, o que acontece? Se eles impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, veja, preste atenção. Nós carregamos uma unção tão forte da presença de Deus, quando de fato você convida Jesus para morar em sua casa, morar em sua vida. É tão forte que Jesus diz assim para você: ei, me empresta tuas mãos. Me empreste as mãos que você tem. Eu quero que você coloque as mãos sobre os enfermos. Esses sinais vão acompanhar aqueles. Jesus está pedindo apenas suas mãos. Às vezes a pessoa pega e fica: pastora, orar pelos enfermos, expulsar demônios. Você precisa entender, Jesus quer suas mãos emprestadas. Não é você que faz, é Ele dentro de você que faz toda a diferença. Na luta, sua luta não é contra pessoas, é demônios. Jesus está em você. Se Jesus está em você, você vence demônios, você vence problema na sua célula. Você que desistiu do seu chamado, Jesus disse para você: ei, preste atenção, eu sou a habitação de vocês. Se eu realmente entrei no coração de vocês e eu sou o Senhor de vocês, volta ao primeiro amor, volta a trabalhar na obra de Deus. Você, esposa, que estão em contenda, que estão em problema no lar, que estão permitindo Satanás destruir a vida de vocês, preste atenção. O Espírito Santo habita em vocês. Ele é amor, Ele é paz. Você pode suportar mais do que o que você pode imaginar. Então, o Senhor nos chamou para vivermos realmente o reino de Deus, a vontade de Deus. E o reino de Deus é amor, justiça e paz. Nós precisamos viver esse reino. O Senhor diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa, diz: Ele é o meu Senhor. Então, se Ele é o Senhor da sua vida, a partir de hoje, você diz: entra, Jesus. Não precisa, olha, eu
quero escancarar as portas para o Senhor entrar. Eu vou ser diferente com o meu ministério. A partir de hoje eu entendo que eu sou habitar do Senhor. O Senhor que as minhas mãos emprestadas, não é você que faz. Coloque no seu coração, não é você que tem que tomar simplesmente a atitude da sua forma. Você precisa fazer da forma de Deus e deixar o Senhor Jesus tomar o controle das suas mãos e você dizer: pode ficar, Jesus, agora, né? Eu quero que Jesus me controle. E a Bíblia fala no Salmo 91:14, porque a mim se apegou como? Com amor. Poloei salvo, porque conhece o meu nome. Então você que conhece o nome de Jesus, você é salvo. Você é salvo, você é livre e você pode realmente desfrutar do melhor do Senhor Jesus na nossa vida. Então, existem caminhos que você está cansado, está carregando o fardo, porque você não escolheu o verdadeiro caminho, que é Jesus. E eu pergunto, como é possível, né? Às vezes até você pergunta: como é possível, pastora, ser fiel? E eu pergunto a você: como foi possível José ser fiel, não é, a Deus, diante de tanta humilhação, diante de perseguição, diante de sofrimento? Como foi possível ele ser fiel a Deus e realizar os sonhos de Deus e fazer a vontade de Deus? Como foi possível para Jó, diante de tanta adversidade, diante de tanto sofrimento, quando perdeu filho, quando perdeu negócios, quando perdeu saúde, e estava ali o corpo dele cheio de feridas, como foi possível ele ser fiel? Ele foi fiel porque ele confiou em Deus. Então Deus agora fala com você também. Será que a sua situação está pior do que a de Jó? Meu Deus do céu! Então Deus, ele nos chama para você também, a partir de hoje, esvaziar de si mesmo e assumir a forma de servo de Deus e ser obediente até a morte e morte de cruz. Então a igreja do Senhor Jesus precisa entrar em uma grande realidade. Parar de ser criança. A Bíblia diz que quando eu era criança, agi como criança. Hoje que eu cresci, eu tenho que deixar das coisas de criança. Pare com isso. Muitas vezes um evangelho de todo jeito, né? Viver a vida da maneira que quer, do jeito que quer, tomar decisões do jeito que quer. A igreja do Senhor precisa voltar ao primeiro amor. Eu me lembro, quando eu era criança, adolescente mesmo, era uma igreja de compromisso, a gente tinha que orar mesmo, tinha que evangelizar, batia nas portas. Quantas pessoas que eu fui evangelizar, batia a porta assim no rosto da gente, ameaçava com água. Quando eu era criança, eu ia para a escola, né? E era acompanhada de zombaria, bé, bé, bé. E quando eu estava com a Bíblia, que ia para a igreja, tinha crianças que acompanhavam a gente e ficava ali, né? Crianças mesmo, quando a gente ia para a escola dominical, e aquelas criancinhas acompanhavam e ficavam bé, 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 zombando, mas a gente não desistia. Era tempo de evangelizar, era tempo de orar, era tempo de ler a Bíblia, era tempo de confessar, era tempo de ser fiel no chamado, servir a Deus na igreja. Mesmo como adolescente, eu era professora de adolescente, estava ali me doando, entregando a minha vida, e não apenas eu, mas a igreja era uma igreja muito séria, era uma igreja que levava a sério as coisas de Deus, levava a sério o chamado, levava a sério de não namorar com ímpio, de ficar se alimentando das orgias de Satanás. Era uma igreja de compromisso,
Ei, você tem que voltar ao primeiro amor. Ser a igreja de Jesus. Jesus está voltando. E como igreja, Ele não vai aceitar uma igreja morna. Ele vai vomitar. Nós temos que realmente entender. Temos que ser aquecidos pela chama do Espírito Santo. E dizer: Jesus, entra na minha vida. Eu vou dizer para todo mundo onde eu estiver. Aliás, o meu testemunho não vai falar. Meu testemunho vai gritar. Em nome de Jesus. Vamos deixar de... a igreja agora só tem que ser amor, né? Tem que ser misericórdia, tem que ser... Não, a igreja ainda há uma cruz para você carregar. Ainda há um compromisso de você assumir o seu chamado, você assumir sua célula, levar a sério o seu compromisso com Deus, levar a sério o seu casamento, levar a sério sua família, o seu trabalho. Em nome de Jesus, o seu trabalho, fidelidade nos seus dízimos, nas suas ofertas, patrocinar o reino de Deus. Você precisa ser essa pessoa doada, que não vai precisar ninguém, um pastor, a pastora chamar você, não, dizer, e aí, quantos convidados vai na sua célula? Tem que ser aquela igreja que diz: eu vou trabalhar, eu amo ao Senhor, eu amo o seu reino, eu estou disponível, Jesus, conta comigo. Entra, Jesus, na minha casa, na minha vida, entra, Jesus, nos meus sonhos, porque os teus sonhos são maiores que os meus. O teu propósito, Senhor, é maior do que o meu propósito. Então, de acordo, você vivendo realmente essa vontade, esse desejo, você vai poder. Até mesmo quando Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Jesus bate na porta do seu coração. Jesus quer entrar. Agora não é de Araque, viu? Não é de Araque, é de verdade. Jesus quer entrar na sua vida. Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer compartilhar dessa ceia, dessa participação sua, ele, você e o Senhor. Ele está à porta do seu coração. Deixe Jesus entrar, igreja. Deixe Jesus entrar. Você aí no nosso chat, você escreve: eu deixo. Jesus entra na minha casa. Jesus entra na minha vida. Jesus, faça o que o Senhor quiser. Porque o que Jesus faz é melhor do que a nossa decisão. Eu lembro tantas coisas da minha vida. É início mesmo, né? Do nosso casamento mesmo. Passamos por problema. Quem pensa e olha para os pastores, tanto eu como o pastor, pensa que nós nunca passamos problema no nosso casamento. Só a gente e Deus sabe a luta, gente. Quantas raposinhas não, né? Porque a raposinha começa pequenininha, mas se tornaram muitas vezes raposonas e tentaram destruir o nosso casamento. Mas nós não aceitamos. Nos levantamos em oração. Eu lembro quando praticamente ficamos 3 meses separados e eu ficamos em oração, buscando a Deus. Não aceitamos o diabo destruir o nosso casamento e lutamos, e Deus nos deu vitória. Em nome de Jesus. Então você precisa deixar Jesus entrar de verdade. Não é porque eu tive problema no meu casamento que eu simplesmente deixei Jesus para lá e aboli Jesus da minha vida. Não, aí foi que eu precisei mais de Jesus, mais oração, mais busca a Deus, porque precisava ser enfraquecido o reino das trevas. Então era necessário mais busca a Deus. Quando o nosso filho nasceu,
com síndrome de Down, nós não desistimos de Jesus. Aí foi que o pastor, principalmente, se agarrou mais em Jesus. Aí foi que ele precisou e eu mais de Jesus ainda. Então nós precisamos entender, problemas todo mundo passa, adversidades todo mundo passa. Quando simplesmente nós entregamos, eu lembro, eu era uma jovem tão novinha, tinha 12 anos, e eu já orava e pedia a Deus, um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que adorasse, que louvasse a Deus, e também que fosse um pastor. Quando eu olhava para o meu marido e eu dizia assim, você vai ser um pastor, ele dizia, ei, de forma alguma, pastor é coisa desocupado, eu não vou ser. Mas eu sabia, eu pedia a Deus, um homem de Deus, né, que louvasse, que fosse um homem de Deus, um grande pastor. E graças a Deus, gente, está aí a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Uhul! Jesus responde. Receba, vaso do Senhor. Você que está ouvindo agora, varoa de Jesus, Jesus responde. Eu não precisei ficar correndo, buscando em outras portas, não. Jesus trouxe para mim. Passamos por problemas, passamos. Até mesmo quando nós entregamos e Senhor, faça o melhor. O pastor até orou a Deus e disse, Senhor, se possível, tira tudo de mim, só não tira a tua presença. E Jesus começou a mexer na vida dele, e sempre Jesus tem o melhor. E hoje nós estamos na melhor posição. Até foi tirado negócios. Eu quero é mesmo que Jesus tire aquilo da minha vida que não agrada a ele. E diga agora no nosso chat também, eu quero que Jesus tire o que não agrada a ele. Você que é corajoso, você que é corajosa, que quer deixar Jesus entrar, você vai digitar, eu quero que Jesus tire mesmo. Tira da minha vida, Jesus, aquilo que não está no teu propósito, aquilo que não está nos teus sonhos, aquilo que não é teu. Tira, Jesus, da minha vida. Seja corajoso para mandar Jesus tirar, porque Jesus sempre tem a melhor forma, Jesus sempre tem a melhor direção. Quando eu pensei que tudo muitas vezes tinha desabado, a casa tinha caído, mas Jesus não abandona os seus filhos. Aleluia! Jesus sempre tem o melhor caminho, Jesus sempre tem a melhor direção. Jesus, Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar no teu ministério. Deixa Jesus entrar no teu casamento. Deixa Jesus entrar no teu trabalho. Deixa Jesus entrar na tua célula. Entrar nos teus negócios. Dá liberdade para Ele. Ele é o caminho. A Bíblia fala em João 14:6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho. Tem muitas pessoas que falam que existem outros caminhos, mas nenhum vai levar você a Deus. Só um caminho que leva você à perfeita vontade é a vontade do caminho do Senhor. Então diga, eu deixo Jesus entrar. Efésios 3:20, ele diz, Ele é poderoso. Aleluia! Não é qualquer pessoa, gente, é Jesus entrando. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer muito mais, em Efésios 3:20, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então diga, entra Jesus, conduz os meus sonhos, conduz Jesus os meus projetos, conduz Jesus o meu marido, conduz Jesus a minha esposa, conduz tudo, Jesus, vai conduzindo, e eu quero viver a tua perfeita vontade. Eu quero entregar a direção da minha família a Jesus. Entregue agora a direção
da sua família, entrega a direção da sua casa, entrega a direção do ministério para o Senhor. Não queira mais agir da sua forma, de repente está aí um ministério amarrado, porque você não está entregando a direção. Tem que ter tempo de oração, tem que ter tempo de leitura bíblica, convidar pessoas. Você às vezes fica, pastora, mas a minha célula está desanimada. Coloca a célula para orar, coloca a célula para evangelizar. Quantas pessoas desesperadas, quantas pessoas estão precisando de Jesus e muitas vezes nós ficamos acomodadas. Então precisamos tomar algumas atitudes para ver Jesus operar. Então, você vai tomar algumas atitudes nessa noite para ver Jesus operar em sua vida, em sua família, em seus sonhos e todos os projetos. E principalmente dizer, Jesus, eu confio em Ti. Jesus, Ele é poderoso para fazer muito mais. Você não está pedindo ou pensando, Ele está dizendo, eu tenho mais poder para fazer muito mais, além daquilo que você pede ou pensa. Eu tenho, em mim foi dado todo o poder. Então você não está confiando em qualquer pessoa, você não está colocando, convidando alguém que você não conhece, porque imagina, nós temos a nossa casa é o nosso lugar particular. Então nós não vamos chamar qualquer pessoa para a nossa casa, porque é a nossa intimidade, minha e do pastor. Então nós não convidamos qualquer pessoa para a nossa casa. Então você que está me ouvindo agora, você que realmente quer que Jesus entre, quer que Ele tenha intimidade, você tem que convidá-lo. Ele não vai emburacar assim na sua vida. Você precisa dar lugar para o Senhor Jesus. Nós temos o grande exemplo, de Zaqueu, E Zaqueu, ele fez assim, realmente, ele abriu a sua vida para Jesus entrar. Então, ele é um grande exemplo e nos diz ali em Lucas 19, entrando em Jericó, a partir do versículo 1, entrando em Jericó, atravessava Jesus uma cidade. Então, Jesus estava entrando ali em Jericó e ele estava atravessando uma cidade. Eis que um homem chamado quem? Zaqueu, maioral dos publicanos. Ele era um homem o quê? Rico. Realmente um homem muito rico. Então, procurava ver Jesus, procurava ver quem era Jesus. Então, o que foi que Zaqueu fez? Ele não podia, por causa da multidão, por causa de ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante ali, rápido, subiu a uma árvore, uma figueira brava, porque por ali Jesus havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhava para cima, disse-lhe Zaqueu, Jesus disse a Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje aonde? Em tua casa. E o que foi que Zaqueu fez? Preste atenção, Uma das primeiras coisas ali, que ele imediatamente, quando Jesus ia passando, ele correu, e subiu uma figueira brava, porque ele queria ver quem? Jesus. Ele queria encontrar realmente o mestre. E Jesus, quando olhou, viu ali Zaqueu, e ele fez o quê? Zaqueu, desce depressa. Por quê? Porque Jesus nos vê. Jesus vê a sua vida. Jesus vê quando você realmente quer que Ele entre no seu coração. Ele conheceu o coração tão grande ali de Zaqueu, o desejo de Zaqueu querer que Jesus entrasse na vida dele. Então Jesus, ele disse assim, quando até mesmo ele procurava ver Jesus, ele estava com o coração verdadeiramente aberto. E quando Jesus convidou, ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com muita alegria. Zaqueu não ficou ali, esperando, não sei se eu desça, não sei se eu vá, não sei se eu quero, não sei se eu não quero. O que foi que Zaqueu fez?
Ele correu imediatamente e ele desceu daquela árvore, porque ele viu que Jesus era importante para a vida dele. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Ele imediatamente, quando ele reconheceu que Jesus era muito precioso para a vida dele, gerou logo o arrependimento. Ele dizendo: eu me arrependo, Jesus, não é, de ter cobrado os impostos desse jeito, de ter colocado o meu coração na riqueza. Por quê? Porque ele era um homem muito rico. Então, ali, não é esse homem rico que tinha poder, autoridade e tudo mais, mas Jesus olhou para ele e pediu para ele descer. E Jesus fez a prova do coração dele. Tem tanta gente que é pobre, 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 porque só tem dinheiro. E muitas vezes até o Filho de Deus fica se revoltando com Jesus, porque acha: eu não estou com dinheiro agora, não tenho o carro que eu quero, não tenho a casa que eu quero, não tenho a riqueza, a mansão que eu gostaria. Ei, você tem o principal, que é Jesus. Porque tem pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. Mas se você realmente colocar o coração, não nas riquezas, mas em Jesus, Ele vai realmente trazer abastança para você, vai abrir do seu bom tesouro, vai derramar bênçãos sem medidas, vai prosperar você nos seus negócios, você vai ser próspera na sua família, no seu casamento, vai haver honra, né, realmente dentro de casa. Por quê? Porque tem pessoas que quando até mesmo falta alguma coisa, quer logo se revoltar com Deus, quer logo abandonar a obra de Deus, não quer viver na igreja mais. Não é assim? Principalmente tanto eu como pastor, nós já vimos essa história aqui na igreja, né? Quantas pessoas que abandonaram o Senhor, porque de repente mexeu nas finanças, né? Alguma coisa aconteceu, os negócios não aconteceu como deveria, às vezes um casamento que não deu certo, que Jesus nem teve culpa de acabar as coisas, muitas vezes. Jesus, aliás, ele nunca é culpado de nada, sempre é o homem quando faz errado, porque Jesus sempre tem o caminho certo. Agora, quando o homem toma atitudes diferentes, então traz prejuízo sobre a vida dele. Então tem pessoas que abandonaram o Senhor, que deixaram o Senhor por causa dos erros dela. Então você precisa agora reconhecer e dizer: Jesus, o errado fui eu. Eu quero voltar ao primeiro amor, porque Jesus olhou e viu Zaqueu. Jesus também olha e vê você agora. Ele está vendo você, não apenas o seu superficial, mas ele vê o seu coração. Assim como ele viu o coração de Zaqueu, ele vê o seu coração. E Jesus, assim como ele quis dar o acesso, né? Ali como ele quis acessar o coração de Zaqueu, Jesus quer acessar nesta noite também o seu coração. Então, quando Zaqueu desceu imediatamente e obedeceu ao Senhor, então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Então, quando nós realmente entregamos tudo ao Senhor, ele quis receber Jesus e ele não recebeu Zaqueu. Jesus, de toda forma, ele desceu imediatamente. Ele obedeceu. Então você que está me ouvindo agora, não é, que está ouvindo essa palavra, você que diz: Jesus, entra na minha vida, eu dou acesso à tua vontade, eu dou acesso, Jesus, acesso livre ao Senhor. Você precisa obedecer. Você precisa ser obediente e é imediatamente. Porque Jesus, ele entrou na vida de Zaqueu, porque Zaqueu deu acesso
a Jesus. E ele disse assim: hoje houve salvação nesta casa. Então você que está ouvindo agora esta palavra, você que quer que Jesus tenha acesso e que Jesus seja o Senhor, o Salvador da sua vida, ele diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha vontade, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós abrimos o nosso coração para Deus e nós podemos dizer: Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família, e você vai dar liberdade ao Senhor. Então, você que ouviu essa palavra hoje e que você vai acessar os céus, que você quer ter salvação, a Bíblia diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Zaqueu confessou diante de todos. Os publicanos e ali ficaram com raiva, os fariseus e tudo, mas o que acontece? Zaqueu não ligou para isso, porque ele sabia que ele precisava de algo maior, e esse algo maior é Jesus Cristo. É Jesus Cristo na minha vida, é Jesus Cristo na sua vida. Deixe Jesus escrever a sua história. Pega o pincel e diz: Jesus, começa a pintar a minha vida. Faça a sua vontade na minha casa, na minha família, no meu ministério, na minha célula. Seja Senhor da minha vida. Governa os meus sonhos, governa os meus projetos, governa a minha célula, governa os meus negócios, governa, Jesus, o meu marido, governa os meus filhos, Jesus. Faça de acordo com a tua vontade, porque eu quero viver a tua vontade. E aí Jesus entra e salva toda a tua vida, todos os teus sonhos, todos os teus projetos, e você vai ser uma pessoa muito feliz, próspera e abençoada. E aplauda ao Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.